Agora, e aí vocês migraram para outro público-alvo, né? Tipo, vocês vendiam em academia, foi para o site. Eu queria saber, cara, tem alguma pesquisa, tem algum acompanhamento que vocês se baseiam e tomam decisões nisso, que o brasileiro tá tentando comer mais saudável, tá tentando ser mais saudável? A gente vê um movimento no mundo, né? Mas não sei se é a nossa bolha ou se realmente isso existe. Não, isso existe. Existe totalmente. A gente vê, inclusive, a grande indústria tendo que mudar, né? O famoso mudar a direção do Titanic ali e em qualquer grande indústria, seja de refrigerante, seja de iogurte, de qualquer coisa, todo mundo tá indo para esse movimento. É claro que existem coisas mais extremas, né? Mas, assim, as pessoas... É um assunto que não tem volta. Não tem volta. Por exemplo, o plant-based, né? Os veganos, o veganismo. É um assunto que não tem volta. Cresce absurdamente. Ainda é muito nichado? É muito nichado, né? Nós, enquanto Pronto Light, lá na Pronto Light, a gente sempre teve uma posição de seguinte: a gente não entra muito no mérito se é vegano, se é vegetariano, se come carne, porque existem várias linhas de nutrição funcional, nutrição... E cada um tem o seu formato que dá certo. O nosso papel lá não é defender nenhuma bandeira em específico, mas sim ter vários tipos de alimentos que a gente possa oferecer para esses diferentes públicos. Evidentemente, se a gente pega produtos vegetarianos ou veganos, ainda é muito baixo a venda comparada a uma tradicional. A gente tem uma coxinha que ela é igual. Ela é uma coxinha massa de batata doce. Foi sensacional, cara. Vou mandar pra você. Não adianta fazer essa cara, não. Eu tenho que tomar cuidado de falar essas coisas de plant-based, vegetariano. O Monarca foi falar uma merda, se fudeu. Eu não falo mais contra esses negócios verde. Eu tô começando a aprender a comer devagarzinho e sempre já como alface. Exato. Eu tô na cebola, não cheguei na alface ainda, mas um dia eu chego Mas lá. a gente tem Como que é essa coxinha? Essa mesma coxinha, ela tem uma que o recheio é frango e o outro é tofu. Tofu com espinafre. Ele foi uma não tem a vez... menor chance de eu comer essa porra. Menor. Cara, a venda da de frango é muito maior do que a de tofu. Por quê, né? Mas porque, sabe por quê? Não, mas eu sempre, quando a gente fala sobre esse assunto, o plant-based, eu sempre vejo que quando alguém que é vegano chega dando com o pé no peito, no tradição, pô, você tá comendo carne, etc., mexe com muitas coisas, de tradição, de hábito, de coisa. E na minha opinião, é uma forma errada de se trazer uma nova bandeira. Eu vejo que quando a coisa ela vem de uma forma mais suave, aí a minha forma de ver, então, por exemplo, sei lá, vamos fazer um churrasco. Porra, já vi várias vezes o cara que de repente é vegano e levou um monte de coisa, um monte de vegetal, batata doce, uma série de coisas, e colocou na grelha e aquilo saiu, todo mundo experimentou e achou do cacete o negócio. Quer dizer, não houve uma pressão do tipo, pô, mas você tá comendo a picanha. Então, se a pessoa vai por livre e espontânea vontade, sem já ter tomado essa porrada, a coisa muda, a relação muda, né? Mas... sem dúvida nenhuma, a saudabilidade é um tema que cada vez mais. A gente vai agora é uma dúvida séria. Lá deve vem, tá cheio... prepara, não. Prepara. Deve estar cheio de pais com essa cabeça, porque eu escuto um monte de pai, de amigo dos meus filhos pequenos. Ah, esse meu filho não come chocolate. Esse meu filho não toma Coca-Cola. Esse moleque não foi nunca no McDonald's. Existe uma leva grande disso. Você escuta com muito mais frequência esse assunto. Vai chegar um dia que a gente vai na festa das crianças e as coxinhas são de tofu? Você acha? Já tem. Já tem isso? Já tem, porque... Por favor, não me convidem. Eu falo pela Luísa, minha esposa, ela é médica, não a paciente dela, pela ética médica, ela não pode falar, mas é uma amiga de uma amiga. Tem criança de 6 meses que a mãe fala, não, meu filho é vegano. E aí a amiga da amiga pega e fala assim, mas ela não sabe se ela é vegana, sabe? Tipo, ela que tem que decidir. Não é... É que a gente tá vivendo numa história, né? O nosso mundo hoje, ele é muito sensível. Então as pessoas já são fervorosas. As pessoas não gostam de falar com naturalidade, que é o que você acabou de falar. E aí vira essa história de levantar umas bandeiras precipitadas, pôr a expectativa dela no filho. O filho não decide nada. O filho já é. As pessoas têm que entender que a única coisa que você decide pelo seu filho é o time. O resto tem que deixar ele escolher. Meu filho é São Paulino, por livre e espontânea pressão. Se não for, não vai comer, não vai dormir no quarto. É isso. O resto, você tem que deixar teu filho escolher, né? Não é? É isso. Hoje ele tá inspirado. Mas eu acho que é isso, porque você não conhece
o corpo do outro, sabe? Putz, muito tempo atrás, eu tinha uma namorada que ela corria, ela não comia carne. Ela falou, não, eu corro muito bem porque eu não como carne, não sei o quê, blá, blá, blá. Ela foi no médico, o médico falou, então, você quer correr a maratona, você precisa de carne. Então, tipo, ela teve que comer carne, porque mais de um médico falou que ela precisava comer carne. Então, assim, eu acho que a partir do momento que a pessoa tem 6 meses de vida, você não pode escolher. Mas a gente fez um programa, na última semana, com o Renatinho, que é um cara de investimento. E ele tava contando uma série de coisas sobre a falta de informação do brasileiro em relação ao investimento. E eu acho que isso entra um pouco nessa linha também. As pessoas escutam ou vê uma série, ou escutam o cara falar e toma aquilo como, isso é o certo, agora eu vou fazer. Eu acho que falta um pouco de informação também, pra você saber, você pode parar de comer carne, você pode não ter carboidrato, porque às vezes você vê uns caras caindo, não tem força no esporte, porque ele tomou aquilo como regra da alimentação dele, né? Exatamente, fora que eu acho que assim, cada um tem que testar, né, e entender o que funciona melhor. Cada um tem uma individualidade, né? Eu tive 6 meses, eu não fui 100% vegano, né, de não deixar de comer queijo, até ovo, enfim, eu comia de vez em quando, mas assim, de repente cara, não sentia vontade de comer nem carne, nem frango, nem peixe, não sentia vontade. E aí eu fiquei 6 meses assim. Só uma pergunta, o que é o foco de uma pessoa na alimentação quando não come carne, frango e peixe? Seu prato é o quê? Lentilha. Bom, lentilha é uma fonte de proteína, mas essa é a questão, né? Muitas vezes a pessoa ela faz essa migração de comer essas... Tem muito mais proteína nessas proteínas que a gente estava falando agora, né? Na ervilha, na lentilha, no feijão, tem proteína. Só que existe uma quantidade de carboidrato também muito grande. E a quantidade de proteína é menor. Então, por exemplo, no meu caso, vou dizer o que aconteceu. Eu, depois de 6 meses, cara, fui no médico e o cara falou assim, caramba, seu percentual de gordura aumentou pra caramba. O que tinha acontecido? Eu comia as mesmas quantidades que eu comia de proteína, por exemplo, de lentilha, e eu teria que ter comido mais quantidade para ter as mesmas quantidades de proteínas, de coisas balanceadas. Então, assim, tem muitos casos de pessoas que foram, de repente, pro veganismo, mas não foram assessoradas, não buscaram isso. E, de fato, tem como você buscar proteína vegetal? Tem, isso é 100% comprovado. É mais difícil no dia a dia? É mais difícil no dia a dia. E precisa ter uma estratégia alimentar de como você fazer isso. Por exemplo, inclusive a vitamina B12. Todo mundo que é vegano mesmo não tem isso. Então, muitos deles têm que tomar uma vitamina B12 para dar o suporte. Senão você fica carente disso. Significa que você não pode ser vegano? Não, você pode, mas presta atenção nisso. Se você não tomar, uma hora vai dar merda. Isso é uma aula, Davi. Eu queria, antes de você já encerrar, porque não vai encerrar. O máximo que eu cheguei perto de ficar sem comer carne foi no McDonald's e pedir um McFish. Só isso. Depois durou um dia. Você ganhou um quadrinho lá, porque só você pediu um McFish naquele McDonald's. É o pior sanduíche do estabelecimento.